Capítulo 5. Considerações sobre a pluralidade das existências. 222. Certas pessoas dizem que o dogma da reencarnação não é novo, que foi ressuscitada de Pitágoras 2:1. Nunca dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna, sendo uma lei da natureza. O espiritismo deve ter existido desde a origem dos tempos e nós sempre nos esforçamos para provar que encontramos traços dele na mais alta antiguidade. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose 22. Ele o colheu dos filósofos indianos e egípcios, entre os quais ela existia desde tempos imemoriais. Portanto, a ideia da transmigração das almas era uma crença popular, admitida pelos homens mais eminentes. De que modo eles a adquirirão? Por revelação ou por intuição? Não sabemos. Contudo, seja como for, uma ideia não atravessa os tempos nem é aceita pelas inteligências da elite se não contiver algo de sério. Assim, a antiguidade desta doutrina seria mais uma prova do que uma objeção. Todavia, como se sabe também, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação há essa profunda diferença que os espíritos rejeitam da maneira mais absoluta, a transmigração do homem nos animais e reciprocamente. Ao ensinar o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam então uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou até os nossos dias no pensamento íntimo de muitas pessoas. Eles simplesmente a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais de acordo com as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, depurando-a de todos os acessórios da superstição. Uma circunstância digna de nota é que não é apenas neste livro que os espíritos a ensinaram nesses últimos tempos, já antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas em diversos países e depois se multiplicaram consideravelmente. Talvez fosse aqui o caso de examinarmos porque nem todos os espíritos parecem de acordo sobre esta questão, mas voltaremos a este assunto mais tarde. Examinemos a coisa por outro ponto de vista e fazendo abstração de toda a intervenção dos espíritos, deixemos isso de lado por um instante, suponhamos que essa teoria não tenha sido deles. Vamos supor até mesmo que jamais tenha havido questão de espíritos. Vamos então nos colocar momentaneamente num terreno neutro, admitindo no mesmo grau de probabilidade ambas as hipóteses, a saber, a pluralidade e a unicidade das existências corpóreas, e vejamos para que lado nos levará a razão e o nosso próprio interesse. Certas pessoas repulsam a ideia da reencarnação pelo único motivo que ela não lhes convém, dizendo que já lhes basta uma existência e que elas não desejariam recomeçar outra parecida. Sabemos de alguns que só a ideia de voltar à Terra já os faz saltar de fúria. Nós não temos mais do que uma coisa a lhes perguntar: se elas acham que Deus lhes pediu conselhos e consultou seus gostos para regular o universo. Ora, das duas, uma, ou a reencarnação existe ou não ela existe. Se existe, é inútil contrariarem. Terão que se submeterem a ela e Deus não lhes pedirá permissão para isso. Parece-nos ouvirmos um doente a dizer: já sofri bastante hoje, não quero sofrer mais amanhã. Por pior que seja o seu humor, não terá que sofrer menos no dia seguinte nem nos que se sucederem, até que esteja curado. Por isso, se eles devem viver corporalmente de novo, tornarão a viver, eles reencarnarão. Não adiantará nada se revoltarem como uma criança que não quer ir para a escola, ou como um condenado para a prisão, terão que passar por isso. Tais objeções são demasiado pueris para merecerem um exame mais sério. Entretanto, diremos para os tranquilizar que, no tocante à reencarnação, a doutrina espírita não é tão terrível como a julgam, e se a tivessem estudado profundamente eles não ficariam tão aterrorizados com ela. Saberiam que a condição da nova existência depende deles, ela será feliz ou desgraçada conforme aquilo que fizeram neste mundo, e que eles poderão já desde esta vida se elevar tão alto que não tenham mais que temer recair no lamaçal. Supomos que estamos falando com pessoas que acreditam em um futuro qualquer depois da morte, e não aos que tenham o nada como perspectiva ou pretendam afogar suas almas num todo universal, sem individualidade, como os pingos de chuva no oceano, o que vem a ser quase o mesmo. Então, se vocês creem num porvir qualquer,
sem dúvidas não admitiriam que ele seja idêntico para todos, ou de outro modo, onde estaria a utilidade do bem? Por que se reprimir? Por que não satisfazer todas as suas paixões, todos os seus desejos, ainda que à custa dos outros, já que isso não valeria nem mais nem menos? Vocês acreditam que esse futuro será mais ou menos feliz ou desditoso de acordo com o que tivermos feito durante a vida, então vocês têm o desejo de ser tão feliz quanto possível, visto que isso há de ser pela eternidade, não? Mas, porventura, teriam a pretensão de ser um dos homens mais perfeitos que tenha existido na Terra e de ter assim o direito imediato à felicidade suprema dos eleitos? Não? Admitem assim haver homens que valem mais do que vocês e que eles têm o direito a um lugar melhor, sem por isso que vocês estejam entre os réprobos. Pois bem, coloquem-se mentalmente por um instante nessa situação intermédia que será a vossa, pois acabaram de reconhecer isso, e imaginem que alguém venha lhes dizer: vocês sofrem, não são tão felizes quanto poderiam ser, ao passo que têm diante de vocês seres que gozam de uma completa prosperidade, querem trocar vossa posição com a deles. Certamente, dirão. O que devemos fazer? Quase nada, recomeçar o que fizeram mal feito e tratar de fazer melhor. Vocês hesitariam em aceitar, ainda que ao preço de muitas existências de provas. Façamos uma comparação mais comum: se há um homem que, sem estar na pior das misérias, ainda assim experimenta privações decorrentes da falta de seus recursos, viesse alguém a dizer: aqui está uma riqueza imensa, tu podes aproveitá-la e para isso é necessário trabalhar arduamente durante um minuto. Mesmo que ele fosse o mais preguiçoso da terra, diria sem hesitar: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, um dia, se for preciso. O que importa isso, se for para findar meus dias na fartura? Ora, o que é a duração da vida corpórea em relação à eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Temos escutado fazerem esse raciocínio: Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem recomeçar uma série de misérias e de tribulações. Por acaso essas pessoas acharão que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpetuamente por alguns instantes de erro, do que em lhe propiciar os meios de reparar suas faltas? 2 fabricantes tinham cada qual um operário que podia aspirar a se tornar sócio do patrão. Ora, aconteceu que esses 2 operários certa vez empregaram muito mal sua jornada de trabalho e mereceram ser demitidos. Um dos 2 fabricantes despede seu empregado, malgrado suas súplicas, e este, não tendo encontrado mais trabalho, morreu de miséria. O outro patrão disse ao seu operário: tu perdeste um dia, deves-me uma compensação por isso, executaste mal o teu trabalho e me deves a reparação. Permito-te que o recomece, trata de executá-lo bem e te conservarei, e poderás continuar a aspirar à posição superior que te prometi. Será preciso perguntarmos qual dos 2 fabricantes foi o mais humanitário. Deus, a própria misericórdia, seria mais insensível do que um homem. A ideia de que o nosso destino fique para sempre determinado por alguns anos de provações, ainda mesmo quando não tenha dependido de nós alcançarmos a perfeição na terra, tem qualquer coisa de lamentável. Enquanto a ideia oposta é visivelmente consoladora, ela nos dá esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem admitirmos uma hipótese mais que a outra, declaramos que, se tivéssemos escolha, não há ninguém que preferiria um julgamento sem apelação. Disse um filósofo que se Deus não existisse seria preciso inventá-lo para a felicidade do gênero humano. 23, outro tanto se poderia dizer da pluralidade das existências. Mas, como temos dito, Deus não nos pede permissão para isso, ele não consulta nosso gosto, ou a pluralidade das existências existe ou não existe. Vejamos de que lado estão as probabilidades e tomemos a coisa de outro ponto de vista, ainda fazendo abstração do ensinamento dos espíritos e unicamente como estudo filosófico. Se não há reencarnação, então só há uma existência corporal, evidentemente. Se a nossa atual existência corpórea for a única, a alma de cada indivíduo terá sido criada no seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que caberia perguntar o que era a alma antes do nascimento e se esse estado não constituía uma existência sob uma forma qualquer.
Não há meio termo, ou a alma existia ou ela não existia antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha, é quase como se não existisse. Se tinha individualidade, ela era progressiva ou estacionária. Num e noutro caso, a que grau ela teria chegado ao tomar o corpo? Admitindo de acordo com a crença vulgar que a alma nasce com o corpo, ou o que vem a ser o mesmo que anteriormente à sua encarnação ela não tem senão faculdades nulas, nós colocamos as seguintes questões. 1. Porque a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação. 2. De onde vem a aptidão anormal de certas crianças de pouca idade para tal arte ou tal ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou medíocres durante toda a sua vida. 3. De onde vêm em alguns as ideias inatas ou intuitivas que não existem noutros. 4. De onde vêm em certas crianças esses instintos precoces para os vícios ou para as virtudes, esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que contrastam com o ambiente no qual elas nasceram. 5. Porque, sem considerar a educação, certos indivíduos são mais adiantados do que outros. 6. Porque há selvagens e indivíduos civilizados. Se vocês tomarem um menino Hotentote 24 recém-nascido e o educarem nos nossos liceus mais renomados, algum dia farão dele um Laplace 25 ou um Newton 26. Indagamos qual é a filosofia ou a teosofia 27 que pode resolver esses problemas. Ou as almas no seu nascimento são iguais ou elas são desiguais, disso não resta dúvidas. Se elas são iguais, por que essas aptidões tão diversas? Dirão que isso depende do organismo. Mas então essa seria a doutrina mais monstruosa e a mais imoral. O homem não seria mais do que uma máquina, o joguete da matéria. Ele deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, já que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim, nesse caso, porém, porque essa superioridade inata concedida a algumas delas. Essa parcialidade estaria conforme a justiça de Deus e ao igual amor que Ele traz para todas as suas criaturas. Vamos admitir, ao contrário, uma série de existências anteriores progressivas e tudo fica explicado. Ao nascerem, os indivíduos trazem a intuição do que adquirirão, eles são mais ou menos adiantados mediante o número de existências que percorrerão, mediante estejam mais ou menos afastados do ponto de partida, exatamente como numa reunião de pessoas de todas as idades, cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. Para a vida da alma, as existências sucessivas serão o que os anos representam para a vida do corpo. Reúnam um dia 1000 indivíduos, de 1 a 80 anos. Suponham que um véu encubra todos os dias precedentes e que, na vossa ignorância, vocês acreditem então que todos nasceram no mesmo dia. Naturalmente, vocês se perguntarão como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, alguns instruídos e outros ainda ignorantes. Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, vocês vierem a saber que todos têm vivido por um tempo mais ou menos longo, tudo vos ficará explicado. Deus, na sua justiça, não poderia ter criado certas almas mais perfeitas e outras menos perfeitas. Sem embargo, com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos não tem nada de contrário à mais rigorosa equidade, é que nós só vemos o presente e não o passado. Esse raciocínio baseia-se sobre algum sistema, uma suposição gratuita. Não, nós partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que esse fato não pode ser explicado por nenhuma das teorias que temos em curso, ao passo que a sua explicação é simples, natural e lógica por uma outra teoria. Seria racional preferirmos aquela que não explica nada a esta que explica. Com respeito à sexta interrogação, alguns dirão sem dúvidas que o Hotentote é de uma raça inferior, então perguntaremos então se o Hotentote é ou não um homem. Se ele é um homem, por que Deus privou a ele e a sua raça dos privilégios concedidos à raça caucasiana? Se não for um homem, por que tentar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há espécies diversas de homens, há tão somente homens cujos espírito está mais ou menos atrasado,
porém suscetível de progredir, este princípio não está mais em harmonia com a justiça de Deus. Acabamos de ver a alma no seu passado e no seu presente, se a considerarmos quanto ao seu futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. 1. Se a nossa existência atual, unicamente, deve decidir a nossa sorte posterior, qual será a respectiva posição do selvagem e do homem civilizado na vida futura? Ficarão no mesmo patamar ou estarão distanciados na soma da felicidade eterna? 2. O homem que tem trabalhado por toda a sua vida a fim de se melhorar ocupará a mesma categoria daquele que permaneceu inferior, não por culpa própria, mas porque não teve tempo e nem possibilidade de se melhorar. 3. O indivíduo que praticou o mal, por não ter podido se esclarecer, será passível de um estado de coisas que não dependeu dele. 4. Trabalha-se para esclarecer, moralizar e civilizar os homens, mas para cada um que se esclarece há milhões que morrem diariamente antes que a luz tenha chegado até eles. Qual é o destino destes últimos? Serão tratados como infames. No caso contrário, o que eles teriam feito para merecer estar na mesma faixa que os outros? 5. Qual é a destinação das crianças que morrem em tenra idade, antes de terem podido fazer o bem e o mal? Se elas ficarem entre os eleitos, por que esse favor, sem terem feito nada para merecê-lo? Por qual privilégio ficariam isentas das tribulações da vida? Haverá alguma doutrina capaz de resolver essas questões? Admitamos as existências consecutivas e tudo se explicará conformemente à justiça de Deus. O que se não pôde fazer numa existência faz-se em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real e que ninguém fica excluído da felicidade suprema, a qual se pode pretender, quaisquer que sejam os obstáculos encontrados no seu caminho. Essas questões poderiam ser multiplicadas ao infinito, pois os problemas psicológicos e morais que não encontram solução exceto na pluralidade das existências são inúmeros, nós nos limitamos às questões mais comuns. Seja como for, alegarão talvez, a doutrina da reencarnação não é admitida pela Igreja, portanto isso seria a subversão da religião. Nosso intuito não é o de tratar dessa questão neste momento, para nós, basta termos demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclama Deus como a bondade e a razão por excelência. O que teria sido da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, ela tivesse se endurecido contra a evidência e tivesse rejeitado de seu seio todos os que não tivessem acreditado no movimento do Sol ou acreditado nos 6 dias da criação? Que crédito teria merecido e que autoridade teria tido entre as pessoas cultas uma religião fundada em erros manifestos dados como artigos de fé? Quando a evidência foi demonstrada, a Igreja sabiamente se colocou ao lado da evidência. Se está provado que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação, se certos pontos do dogma não podem ser explicados a não ser por esse meio, é preciso mesmo admiti-lo e reconhecer que o antagonismo dessa doutrina e desses dogmas é apenas aparente. Mais adiante nós mostraremos que a religião talvez esteja menos distante dessa doutrina do que se pensa, e que ela não sofreria mais com isso do que sofreu com a descoberta do movimento da Terra e dos períodos geológicos, que, à primeira vista, pareciam desmentir os textos sagrados. Aliás, o princípio da reencarnação ressalta de várias passagens das Escrituras e se encontra particularmente formulado de uma maneira explícita no Evangelho. Quando eles desciam da montanha, depois da transfiguração, Jesus fez esta recomendação e lhes disse: não falem a ninguém do que acabaram de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Seus discípulos então o interrogarão: porque os escribas dizem ser preciso que Elias venha primeiro. E Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram e o fizeram sofrer como bem entenderam. É assim que eles farão morrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes falava. São Mateus, capítulo 17, já que João Batista era Elias, então houve reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista.
De resto, qualquer que seja a opinião que se faça acerca da reencarnação, que a aceitem ou não a aceitem, se ela existe, não será menos necessário se submeter a ela, apesar de toda a crença contrária. O ponto essencial é que o ensinamento dos espíritos é eminentemente cristão. Ele se apoia na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem e na moral do Cristo. Logo, ele não é antirreligioso. Como dissemos, temos raciocinado fazendo abstração de qualquer ensinamento espírita que, para certas pessoas, não é uma autoridade. Se nós, e tantos outros, adotamos a opinião da pluralidade das existências, não é somente porque ela veio dos espíritos para nós, é porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Ainda que ela tivesse vindo de um mero mortal, nós a teríamos adotado da mesma forma, e não teríamos hesitado mais em renunciar às nossas próprias ideias. A partir do momento em que o erro esteja demonstrado, o orgulho tem mais a perder do que a ganhar em persistir numa ideia falsa. Assim também, nós a teríamos repelido embora viesse dos espíritos se ela nos parecesse contrária à razão, como temos repelido tantas outras, pois, sabemos por experiência que não se deve aceitar cegamente tudo o que venha da parte deles, e menos ainda o que venha da parte dos homens. Portanto, seu primeiro título aos nossos olhos é, antes de tudo, o de ser lógica. Ela tem um outro, que é o de ser confirmada pelos fatos, fatos patentes e por assim dizer materiais, que um estudo atento e criterioso pode revelar a qualquer um que se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança, e diante dos quais a dúvida não é mais permitida. Quando esses fatos forem popularizados como os da formação e do movimento da Terra, será preciso se render à evidência, e os seus opositores ficarão com os custos da contradição. Portanto, em resumo, reconheçamos que unicamente a doutrina da pluralidade das existências explica o que, sem ela, é inexplicável. Que ela é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça, e que constitui para o homem a âncora de salvação que Deus lhe concedeu em sua misericórdia. As próprias palavras de Jesus não deixam dúvida a tal respeito. Eis o que se lê no Evangelho segundo São João, capítulo 3, 3. Jesus, respondendo a Nicodemos, disse: em verdade te digo que se um homem não nascer de novo, ele não poderá ver o reino de Deus. 4. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer se já está velho? Poderia ele voltar ao ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? 5. Jesus respondeu: em verdade te digo que se um homem não renascer da água e do Espírito, ele não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se admire por eu lhe haver dito: é necessário que vocês nasçam de novo.